Bom dia, gente. Hoje nós vamos falar das moléculas, né? Moléculas heteronucleares, diatômicas heteronucleares, ok? Então, o que acontece quando os átomos são diferentes? O que é interessante na teoria de orbitais moleculares é que ela vai explicar também essa questão da ionicidade, ou seja, do caráter covalente também tem um caráter iônico, ou seja, há uma separação de cargas. Vamos ver como é que isso acontece? O que nós aprendemos, então, nos homonucleares? Que você precisa de duas coisas para que surja um orbital molecular. Orbitais atômicos com simetria adequada. E o que mais? Energia próxima. Energias próximas, né? Então, quando esses orbitais têm energias próximas, não precisam ser iguais, como no caso das moléculas homonucleares. Elas têm que conter energias próximas. Então, o que acontece, então? Vamos começar com um caso mais simples, né? Um caso de uma molécula aqui, onde você tem um orbital de uma molécula que está mais eletropositivo e outro átomo que é mais eletronegativo. Por que eletronegativo? O orbital está mais baixo em energia, ou seja, é mais difícil arrancar o elétron. Ele quer receber elétron. Bom, quando você faz um orbital como esse, o que você vai perceber? Você vai ter que ter este orbital aqui, que é uma combinação linear dos orbitais atômicos A e B. Mas o que acontece nesse caso? A diferença de energia desse orbital para esse é muito menor do que desse para esse. Então, essa diferença vai fazer com que o Ca, ou seja, o coeficiente aqui, a contribuição desse orbital para o Ca, vai ser muito maior. Ok? Então, você tem Ca muito maior do que o Cb. Tá? Inclusive, esse desenho aqui está trocado. Né? Esse desenho aqui está errado. Na verdade, você tem o A muito maior e o B muito menor. Tá bom? Tem um errinho aí no livro do Atlas. Quando você vai, então, para na parte de cima, aqui o orbital, esse elétron aqui, esse orbital, vai ser uma combinação linear do Ca com Cb, mas só que nesse caso o Ca é muito menor do que o Cb. Por quê? Porque o orbital, a energia desse orbital está mais próximo do B. Então isso aqui está errado, vai ser curtinho, tal, grandão. Esse é o B e esse é o A, um S com um S. Ok? Então esta característica é importante. Por quê? Porque quando você tem dois elétrons aqui embaixo, qual vai ser a probabilidade de você encontrar o elétron em cima do A? Vai ser muito maior do que em cima do B. Porque o orbital aqui, ó, quando você leva esse orbital ao quadrado, que é a probabilidade de encontrar o elétron, você vai ver que em cima do A é muito maior do que em cima do B. Se você transferir esse elétron para o orbital antiligante aqui em cima, é como se você estivesse jogando o elétron do átomo A para o átomo B. A gente chama isso de transferência de carga. Tá? Então vamos pegar um caso mais real, né, que é o caso que nós estamos aqui do lado. Nós temos aqui a molécula de HF. Né? E nós sabemos que o flúor é muito eletronegativo, então os orbitais aqui estão muito mais baixos em energia. E o H e o hidrogênio, o orbital 1s do hidrogênio está lá em cima. Então, quando nós pegamos um caso como esse, nós vamos ter o orbital S do hidrogênio fazendo ligação com o orbital PZ do flúor, porque é o de mais alta energia. Observe que ele coloca aqui um pouquinho, aqui, ó, compartilhando aqui também o S. É como se o S e o PZ estivessem fazendo essa ligação. Então, você tem
você vai ter a ligação sigma aqui, um outro orbital sigma aqui, que é quase um orbital não ligante, e um orbital completamente antiligante aqui, que seria o S com o PZ antiligante. Tá? Esse aqui tem uma mistura dos dois. Ok? Pois bem, e quando você então preenche esses orbitais, nós vamos ter aqui orbitais, observa, principalmente em cima do flúor. Por quê? Porque a diferença de energia desses orbitais para o orbital 2s e 2p é muito pequena. Então ele tem muita contribuição dos átomos que estão, dos orbitais que estão em cima do flúor, e tem apenas uma pequena contribuição em cima do hidrogênio. Esses 4 orbitais aqui estão o quê? Basicamente ou completamente, né, são não ligantes, então eles são só os orbitais atômicos do flúor mesmo. Por quê? Porque são os orbitais PY e PX, né, imaginando que aqui é a direção Z, então só pode ser PX e PY, e claro, o hidrogênio não tem orbital P para fazer ligação π, tá certo? Então o que mostra nessa figura é que esses orbitais aqui vão ser predominantemente em cima do flúor. Então todos esses elétrons aqui vão dar uma grande contribuição em cima do flúor. Por isso que ao você olhar o flúor, você vai falar que a carga negativa e uma carga positiva em cima do hidrogênio. Né? Se você pegar, vamos pegar esse 1 sigma aqui, então ele seria alguma coisa como uma coisa assim, uma coisa assim, o HF aqui, ó, né? Aqui é mais e mais. Observe que se você pega esse orbital aqui e traduz como se aqui na distância da ligação aqui, daqui para cá é flúor e daqui para cá é hidrogênio, se você integrar isso aqui, não vai dar um elétron, vai dar menos de um elétron. E como o hidrogênio tem um próton, então a carga líquida vai ser mais positiva. E daqui para cá, você vai ter mais do que 7 elétrons, né, que é a da valência. Se você integrar tudo isso aqui, você vai achar, sei lá, 7,1. Então, você tem uma carga, você tira os 7 elétrons, né, do caroço, você vai ter uma carga negativa aqui, líquida. Né? Então, o que é interessante é que no diagrama está implicitamente que, além da covalência, né, você começa a ter uma separação de carga e você começa a ter um momento de dipolo aqui, né, na ligação química, que se deve, em outros fatos, a essa característica do diagrama. Uma molécula que a gente conhece muito, né, é o CO, e quando você olha o CO, aqui está o diagrama dele, nós vamos ver o diagrama do CO e vamos ver que você tem os oxigênios que estão mais baixa energia, porque eles são mais eletronegativos. O carbono aqui estão mais alto, é menos eletronegativo. Você gera os orbitais sigma, o 2 sigma, que seria tipo 2 sigma estrela. Você tem o 3 sigma ligante, 4 sigma estrela. 1π e 2π. Nesse caso aqui, como são átomos heteroátomos, a gente não trabalha com G e U, tá? São só para moléculas diatômicas. O que é importante, vamos ver os desenhos aqui. Olha lá. Esse orbital sigma está mais próximo do oxigênio. Então aqui você vê o oxigênio, ele é maior do que a contribuição do carbono. Mas já no antiligante, ao contrário, né? Ele está mais próximo do carbono do que do oxigênio. Então você vê que você tem uma contribuição maior do carbono. No orbital π aqui, tem uma contribuição maior de quem? Do oxigênio, porque ó, o orbital π está aqui. Ó, né? Então você vê que é contribuição. E o sigma, esse sigma aqui, que é o que a gente chama de HOMO, né? É o orbital de mais alta energia ocupado. Olha lá, ele tem uma contribuição muito grande em cima do carbono. Quando você vai lá para cima, o 2π, qual que é a contribuição
é muito maior do orbital P, que está em cima do carbono, do que do oxigênio. Então você vê que a contribuição é maior do que aqui. E por fim, você tem o 4 sigma antiligante. A valência, gente, a valência dessa molécula CO, né, que é muito estudada, é muito usada em reações químicas, na indústria química, está aqui, não? É este orbital, porque ele é o de mais alta energia ocupado, por isso que a gente chama de HOMO, que é do inglês, né, Highest Occupied Molecular Orbital, e este é o LUMO, né? É o primeiro orbital mais baixa energia desocupado, Lowest Unoccupied Molecular Orbital. Então, é aqui que vai acontecer, ou ele vai receber elétrons, observa que ele tem aqui uma forma legal de receber, ou ele vai doar elétrons. Né? Uma discussão muito grande, né, que teve na literatura há muito tempo, é saber para que lado que estava esse momento de dipolo. Então, de um modo geral, os experimentais falavam que o oxigênio é mais eletronegativo. Então, o momento de dipolo da molécula deveria ser assim, no sentido de positivo para o negativo e o oxigênio mais negativo. Mas, na verdade, depois de muita discussão, os teóricos, resolvendo aquela equação de Schrödinger, chegavam nessa conformação. E falava, não, né, o momento de dipolo da molécula deve ser o contrário. E, por fim, acabou que, depois de muito tempo, experimentos revelaram que, na verdade, os teóricos estavam corretos. Tá? Um outro aspecto importante é como que essa molécula de CO se adere à superfície de um óxido, por exemplo. Aqui tem carga positiva, né? Ferro mais 3. E todo mundo falava, né? Olha, deve ser assim, porque o oxigênio é mais eletronegativo, então ele deveria, né, estar mais ávido para doar elétrons para o ferro e tudo. Mas não. Na verdade, a gente sabe hoje que ele se encontra desta forma. E por quê? Porque em cima do carbono é que está o elétron mais fácil de ser doado, que tem com maior energia, que é o 3 sigma. Né? Então está aqui o 3 sigma. E ao mesmo tempo, os orbitais D do ferro, seja lá qual for o elemento, tem elétrons. Então ele pode ser doado para esses orbitais π estrela. E aqui, olha, aqui o volume é muito maior. Né? Então, na verdade, nós temos duas situações. Nós temos um metal que com seu orbital P, D, encontra com o carbono, que tem o seu orbital P grande aqui, e menos aqui. Então, esse é o que a gente chama de orbital D, que está ocupado com elétrons, e ele vai doar para os orbitais π estrela. A gente chama isso aqui de retrodoação π. E por outro lado, no metal você tem orbitais DZ2 que podem receber, né, daquele orbital sigma ali, 3 sigma, né? Que está lá, que vem do PZ, né? Ligante, né? E que vai fazer, né, essa ligação aqui de retrodoação, né, do orbital sigma, que tem 2 elétrons, doando para um orbital vazio D. Então, o que a gente chama de sigma doação e π retrodoação. Ok? Isso é muito usual. E observa, gente, quando vocês fazem isso, o que vocês estão fazendo? Quando ele faz esse tipo de interação, você está, de uma certa forma, doando esses elétrons para o sistema e jogando elétrons aqui dentro, no orbital π estrela. Se você joga no orbital π estrela, o que você está fazendo com a ordem de ligação CO? Está diminuindo, concorda? Então, aquela ordem de ligação, né, que era da ordem de 3, ela vai diminuir. Então, você ativa essa ligação química. Isso pode ser observado como? Mas se você diminuiu a força da ligação,
a vibração com que esse CO vibra diminui. Isso é detectado pela espectroscopia vibracional. Então, toda vez que você tem uma diminuição dessa frequência de vibração do CO, pode ser que ele esteja ligado a um metal. Tá? E esse valor, inclusive, você consegue ter uma ideia, né, de qual é a força dessa interação com o metal. Quanto mais elétrons tem nos orbitais Ds, maior vai ser essa retrodoação e, consequentemente, se enfraquece mais essa ligação carbono-oxigênio. Aqui está, né, cálculos que foram realizados mesmo, né, e plotados a partir de cálculos teóricos, né, feitos em computador. E aí nós podemos ver, né, aqui o orbital 2s, oxigênio, vamos ver os nomes que eles deram, 3 sigma, vamos lá ver o 3 sigma, está aqui. Né, quando é o 2s, lá você vê claramente que tem um orbital s aqui com o orbital p aqui. Você vê o 4 sigma, que tem muita contribuição dos S, mas ele é antiligante. Observe que aqui é preto e aqui é vermelho. Você vê que esse aqui é praticamente todo ligante. Você vê um pouquinho de vermelho, simplesmente porque você tem uma contribuição lá dos orbitais. Você está lembrado que eu falei dos PZs aqui? O Pi está aqui, totalmente ligante. Está vendo como é que ele é? Olha lá, o carbono, o oxigênio, você vê ele totalmente ligante. O sigma, 5 sigma, aqui que bonitinho, né? É o principalmente PZ, né? Então você vê que é o PZ ligante com o outro PZ ligante, só que tem uma contribuição muito maior do que do PZ do carbono, né? Que é muito maior, tá vendo? Ele é muito maior do que aqui. E por fim você tem o do orbital Pi estrela, né? Você vê que ó, Pi estrela mais, menos, então você é antiligante, não? Você tem aqui um plano nodal claramente aqui, né? E aí esse é o orbital Pi antiligante, certo? Pois bem, então eu acho que é isso que eu gostaria de falar e apenas mostrar para vocês, né? Isso é sempre bom, eu imagino que vocês devem ter visto isso na química geral. Aqui é outra forma de desenho, né, desses orbitais, também muito bem colocados, né? Você vê claramente como é que é esse desenho tridimensional desses orbitais, né, não plotado no bidimensional. Então você vê claramente que o nó que a gente observa, né, ele não é perfeitinho, você vê que ele é tipo ele tem uma curva aqui para dentro, né? Então, por cálculos teóricos, você consegue ver claramente essas formas.